Olá, meu irmão, minha irmã, muito boa noite a você que está comigo agora na nossa Escola de Formação Permanente São João 23, aqui em nossa Reitoria de São Miguel Arcanjo, na cidade de Arco Verde, da Diocese de Pesqueira, no estado de Pernambuco. Sou Padre Edson Rodrigues, reitor desta reitoria, e estamos juntos para a nossa aula de número 23, sobre o Catecismo da Igreja Católica. Muito bem-vindo você, de qualquer lugar, onde quer que esteja. Já vou me situar aqui um pouco agora, nas nossas transmissões. Deixa eu só me situar um pouco agora onde nós estamos, para a gente também compartilhar essa transmissão com o nosso povo, não é? Com o nosso povo. Então, vamos só atualizar aqui a nossa página da reitoria, para a gente poder identificar ou localizar a nossa transmissão e, como a gente está fazendo aqui, você pode também compartilhar essa transmissão da reitoria com outras pessoas. Pode compartilhar no seu próprio Facebook, e assim a gente vai espalhando a aula para mais gente em nossa escola de formação. Mais gente conosco participando, certamente mais gente também irá aprender conosco. Deixa eu compartilhar somente aqui no meu Facebook, diretamente, para a gente poder multiplicar esta aula com os demais. Eu aqui vou saudando, então, quem está chegando conosco, Socorro Santos Pereira, aqui de Arco Verde, já marcou presença, já registrou presença, mas nós vamos começar rezando. Tem gente também no nosso YouTube, eu vou acompanhar também os comentários do YouTube. Sandra Maria, que está pelo YouTube, Dona Josefa Isabel, lá de Serra do Vento, está conosco também. Vamos fazer a oração, daqui a pouco eu faço a chamada de quem já está por aqui, de quem está marcando presença nesta aula de número 23. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, rogai por nós. São João 23, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, protegei-nos e defendei-nos no combate. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Estamos chegando então para a sua casa, para onde você está conosco agora, e nós vamos vivenciando esta nossa aula de número 23 sobre o Catecismo da Igreja Católica. Quero saudar Rosa Medeiros, que está em São Paulo conosco, participando, Cida Pinheiro também conosco pelo YouTube. Assim eu vou acompanhando a frequência de vocês nas dois canais nossos, seja do Facebook, seja do nosso YouTube. Bom, eu queria dizer uma coisa inicialmente para quem está acompanhando as aulas da gente, Aldécia, seu Caetano. Vamos lembrar uma coisa para todo mundo que está acompanhando a aula da gente. Ó. A gente está estudando o catecismo, né, por essa edição aqui, que é típica. Você pode ter a pequena, tem a maior, tem várias edições diferentes. Mas eu queria, quando a gente está nessa parte aqui, é bom lembrar a quem está chegando, a quem está chegando por aqui agora, ou já está há mais tempo, mas é sempre bom fazer memória, que nós estamos estudando o Catecismo, e o Catecismo da Igreja Católica, promulgado pelo Papa São João Paulo II, ele tem 4 partes, certo? Vamos lembrar só para a gente didaticamente se situar no nosso estudo, onde é que a gente está, o que a gente está fazendo. O Catecismo tem 4 partes. A primeira parte trata especificamente da profissão de fé, com o símbolo, passo a passo, o credo todo destrinchado, passo a passo. A segunda parte trata dos sacramentos, que a gente vai tratar depois, vamos para frente. A terceira parte aborda os mandamentos e a quarta parte trata a questão da oração. Então, fica claro para a gente essas 4 partes. Só para a gente didaticamente se situar e entender onde é que nós estamos. Estamos no Catecismo da Igreja, que tem 4 partes. Estamos na primeira parte do Catecismo, que é dividida em várias sessões. Nós estamos na segunda sessão do Catecismo, da primeira parte, que é precisamente no capítulo 3º, estamos tratando da profissão de fé. Estamos estudando o credo.
E nós já chegamos nesse estudo do credo, rezando, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Estudamos em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Estudamos que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Estudamos, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Estamos aí nesse ponto, exatamente no parágrafo 2º, onde estamos precisamente a partir do ponto 595. Você que tem o catecismo, pode pegar aqui do 595 em diante, só fazendo memória da aula passada. Lembrando a você que as aulas anteriores estão todas em nosso YouTube. Se você perdeu alguma aula, se você quer rever algum conteúdo, você pode então chegar às aulas anteriores pelo nosso canal Padre Edson Rodrigues. Você vai lá, se inscreve e pode até clicar no sininho que tem lá, porque o sininho vai avisar você no YouTube toda vez que entrar uma transmissão ou alguma postagem nova no nosso canal. Temos postado diariamente sempre alguma coisa no nosso canal do YouTube. Quem está com a gente também, Graça Costa. Quem está conosco também, Eldo Fernandes, lá de Jataúba. Paz e bem, querido. Cida, já falamos. Quem mais? Maria do Socorro Almeida, que está conosco aqui no nosso YouTube. Cristiana Pereira. E vamos depois chamando assim as pessoas que estão conosco nessas aulas, que estão participando conosco agora. Bom, vamos então estudar. Nós vamos lembrar só que na aula passada nós trabalhamos no parágrafo 2º sobre Jesus que morreu crucificado. Nós trabalhamos os 2 primeiros pontos. O processo político e religioso que esteve por trás da morte de Jesus. Vimos um pouco toda a trama política que foi montada do Sinédrio, Anás, Caifás, Herodes, Pilatos, né? Todo o joguete que foi feito político para poder condenar Jesus. Isso foi, a gente viu na aula passada. Depois a gente passou para um segundo ponto, que foi aquele ponto que foi responder exatamente se a morte de Jesus foi uma entrega de si mesmo ou se foi fruto de uma condenação política. E o ponto 2 desse capítulo, desse artigo, esse parágrafo, ele vai falar exatamente que a morte de Jesus, antes de ser fruto de uma conspiração política, ela tem um caráter muito mais de entrega de si mesmo. E o detalhe que se tratou na aula passada foi a morte redentora de Jesus. Portanto, aquilo que a redenção do Senhor, quer dizer, redimiu a humanidade a partir da sua morte. Bom, nós vamos lembrar hoje, então vamos passar para o terceiro ponto. Eu vou pegar com você no nosso catecismo, precisamente a partir do ponto 606. E aí é um ponto importante desse artigo, porque traz uma síntese da cristologia em função da obra redentora da cruz. Eu queria só lembrar algumas coisas antes disso, a partir de algumas canções que nos ajudam a pensar, de fato, quem era Jesus e por que ele se entregou dessa maneira. Existem várias canções catequéticas, que nós podemos depois deixar na descrição do vídeo os links dessas canções, que vão ajudar a gente a entender a dimensão catequética e ao mesmo tempo teológica, especificamente falando, da morte redentora de Jesus. Então, o que acontece? Nós estamos, então, vendo a partir do ponto 606. Daqui a pouco eu vou fazer uma segunda chamada, que já chegou muito mais gente também no nosso YouTube. Daqui a pouco eu dou um abraço a vocês que estão chegando aí também no YouTube. Bom, vamos tratar então que Jesus se ofereceu ao Pai por nossos pecados. Nós elencamos aqui 8 passos desse ponto aqui, 3, para a gente poder aprofundar bem isso. Porque a gente olha muito para a cruz, né? Contempla a cruz, olha o mistério redentor, ninguém te ama como eu, Jesus da cruz me amou, salvou, etc, etc. Tá. Mas aí tem uma profundidade também bíblica que a gente precisa entrar mais um pouco para entender a grandeza deste ato aqui. Não foi só um evento que um homem que pagou pelo que ele disse.
Um homem que pagou caro pelo que ele pregou. Não somente isso, tem toda uma situação muito mais profunda por trás disso. Vamos passo a passo trazer isso. Primeiro, toda a vida de Jesus, diz o catecismo, toda a sua vida foi uma oferenda ao Pai. Aqui precisamos fazer uma distinção muito clara entre oferenda e oferta. Né? O catecismo vai dizer que a vida de Jesus foi uma oferenda ao Pai. Ou seja, há uma dimensão muito mais de doação de si mesmo como um todo na oferenda. Quando se fala em oferenda, se fala de uma doação integral da pessoa que se doa, que se oferece a Deus. Quando se fala em oferta, é ligado mais a uma dimensão mais material. Então Jesus é esta oferenda, a sua vida inteira foi uma oferenda ao Pai. O que ele veio fazer aqui? Ele veio trazer para nós um projeto de felicidade. Escute bem isto. O que Jesus veio fazer aqui foi propor ao ser humano um jeito de vida que o leva a ser feliz. É claro que esse jeito de vida bate de frente com o que o mundo oferece. O mundo acha que a felicidade está em cima do bem-estar, do poder, do dinheiro. Do bem-estar, do poder, do dinheiro. Modelos copiados, gente famosa que muita gente queria ser igual, gente famosa que dita moda, que dita regra, gente famosa que diz que é assim, que é assado, porque tem dinheiro e aparentemente é feliz. O projeto de felicidade que Jesus trouxe é inverso. Bem-aventurados os pobres em espírito, que deles é o reino dos céus. Então, o que Jesus veio fazer aqui? Ele trouxe do céu, aí você vai pegar uma música do Padre Zezinho chamada Um Deus Apaixonado, eu vou deixar depois na descrição do vídeo no YouTube os links dessas músicas. Um Deus apaixonado mandou o seu recado por meio do seu Filho, e o Filho foi Jesus. Mandou dizer que é Pai e ama tanto e tanto a cada um, que até um fio de cabelo que nos cai, porque Ele é Pai, seu coração percebe. Um filho apaixonado morreu crucificado, paixão mais dolorida o mundo nunca viu. Mas antes de morrer, amando os seus amigos um por um, se ajoelhou, lavou os pés de cada qual, fez muito mais, se fez nosso alimento. Ao longo do caminho existe um pão e um vinho que enchem de sentido a vida de quem vai. Por isso, ao receber Jesus, o Filho Santo de Deus, a minha fé me diz que eu posso ser feliz, e Ele diz que vai ficar comigo. Esta música do Padre Zezinho, chamada Um Deus Apaixonado, tem uma letra muito profunda que resume muita coisa dentro do contexto da nosso encontro de hoje, dessa aula número 23. Então, toda a vida de Jesus, o que veio fazer aqui, veio como oferenda ao seu Pai. Todos os atos de Jesus, todos os atos, humanos e divinos ao mesmo tempo, eles foram atos de oferenda a Deus. Ou seja, a expressão, Jesus é a expressão do próprio Deus no meio da gente. Isso precisa ficar claro, porque muita gente ainda tem dúvida quanto a isso. Ele é a expressão do próprio Deus no meio da gente. Por isso, o catecismo trata de que Jesus foi apresentado com uma imagem que vai muito ao encontro do Antigo Testamento. Vamos lembrar uma coisa, que a vinda de Jesus, vamos lembrar para os alunos novatos, que a vinda de Jesus foi preparada e anunciada desde o Antigo Testamento, e todos os livros do Antigo Testamento falam prefigurativamente desta vinda do Senhor no meio de nós. E aí, no meio desses livros do Antigo Testamento, um deles tem destaque muito especial, que é o livro do profeta Isaías. O livro do profeta Isaías, já sabemos, já estudamos em outras aulas da nossa escola, que o livro do profeta Isaías tem 3 partes. Né? Didaticamente estudado do capítulo 1 ao capítulo 30, você tem a primeira parte do profeta Isaías, depois do 31 ao 55, você tem a segunda parte, e do 56 ao 66, o chamado Trito Isaías, né? Que é a terceira parte do livro do profeta. Este livro tem uma imagem muito interessante no capítulo 53, que eu aqui quero trazer com você na nossa Bíblia. Vou pegar aqui na Bíblia. O capítulo 53 é o que vai justificar a ideia
a ideia do servo sofredor. Não sei se você recorda, mas vamos recordar aqui comigo. Jesus foi apresentado por São João Batista como o Cordeiro de Deus, Cordeiro que vai para imolação, Cordeiro que vai ser morto. Vamos lembrar o livro do Êxodo, no capítulo 12, né? Como é que era feita a ceia judaica, a festa da Páscoa, que se matava o cordeiro, etc. A gente já viu isso em aulas passadas. Mas é apresentado então Jesus no Antigo Testamento por Isaías como o cordeiro, como servo sofredor. Diz o profeta: quem foi que acreditou naquilo que nós ouvimos? Para quem foi mostrado o braço do Senhor? Ele cresceu como broto na presença do Senhor, como raiz em terra seca. Ele não tinha aparência nem beleza para atrair o nosso olhar, nem simpatia para que pudéssemos apreciá-lo. Desprezado e rejeitado pelos homens, homem do sofrimento, experimentado na dor, como indivíduo de quem a gente esconde o rosto, ele era desprezado e nem tomamos conhecimento dele. Na verdade, são nossas doenças que ele carregou, são nossas dores que ele levou em suas costas. E nós achávamos que ele era um homem castigado, um homem ferido por Deus e humilhado. Mas ele estava sendo transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por nossos pecados. Caiu sobre ele o castigo que nos deixaria em paz, e por suas feridas é que nos veio a cura. Todos nós estávamos perdidos como ovelhas, cada qual se desviava pelo seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Oprimido, ele se humilhou, não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro, como ovelha muda diante do tosqueador, ele não abriu a boca. Foi preso, julgado injustamente. E quem se preocupou com a vida dele? Pois foi cortado da terra dos vivos e ferido de morte por causa da transgressão do meu povo. A sepultura dele foi colocada junto à dos criminosos, e seu túmulo junto com o dos ricos, embora nunca tivesse cometido injustiça e nunca a mentira estivesse em sua boca. No entanto, o Senhor queria esmagá-lo com o sofrimento. Se ele entrega a sua vida em reparação pelos pecados, então conhecerá seus descendentes, prolongará sua existência e o projeto do Senhor triunfará por meio dele. Pelas amarguras suportadas, ele verá a luz e ficará saciado. Pelo seu conhecimento, o meu servo justo devolverá a muitos a verdadeira justiça, pois carregou o pecado deles. Por isso, eu lhe darei sua parte nas multidões, e com os poderosos repartirá o despojo, pois ele se entregou à morte e foi contado entre os pecadores, carregou os pecados de muitos e intercedeu pelos transgressores. Este capítulo 53 do profeta Isaías vai fazer uma ligação com a visão do Cordeiro de Deus anunciado por João Batista. Eu até tenho providencialmente na minha mesa aqui uma toalha com o símbolo do Cordeiro, que está aqui. Foi providencial, na verdade. Eu acho que quem preparou a mesa nem imaginava que a aula de hoje seria falar exatamente desse tema aqui. Providencialmente está aqui a imagem do Cordeiro. Por quê? Veja, é interessante lembrar um aspecto litúrgico também na missa, né? As toalhas de altar, elas são brancas. Você vai dizer, mas padre, mas a gente vê a igreja por aí forrando altar com roxo, com vermelho, com verde. Não. A toalha do altar pela orientação litúrgica da igreja, do seu missal, é essencialmente branca porque é símbolo do Cordeiro Pascal. Então, aqui nós temos a visão do servo sofredor que foi levado ao matadouro, tal qual a ovelha levada ao matadouro. Veja que Isaías, quase 700 anos antes de Jesus, já fazia esta profecia. Ele vai ser levado tal qual a ovelha levada ao matadouro. Mas tem uma palavra aí que Isaías destacou que é fundamental, que a gente não pode perder de vista para estudar esse capítulo sobre Jesus e a sua morte. É a palavra obediência. O profeta Isaías vai dizer que ele foi obediente. Quem é que foi desobediente lá no Gênesis? Lá no Antigo Testamento? Adão e Eva. Foram desobedientes. E por eles entrou o pecado. Entrou o pecado. O que acontece? A desobediência de Adão e Eva
deu lugar, ou cedeu lugar, à obediência de Jesus no sacrifício redentor da cruz. Então, o que Jesus fez na cruz apagou a desobediência do Antigo Testamento. O pecado original, assim chamado, é vencido pela graça de Deus a partir de Jesus, que perdoa na cruz, morre pelo perdão dos pecados. Isso é tão bonito, isso é tão profundo, que a gente faz tudo isso na missa e o povo nem percebe. Tudo isso é trazido para uma liturgia, e você veja como é séria a missa, né? Como é profunda a missa. A gente traz tudo isso e celebra em sacramento a partir de um memorial. Isso é importante lembrar, né? A partir de um memorial, a gente celebra tudo isso numa mesa, nas espécies de pão e vinho. É por isso que missa não é qualquer coisa que se faz por aí. Não pode ser feita a toque de caixa. Vamos agora armazenar a missa. A gente vai chegar a estudar isso quando a gente estudar o capítulo, a segunda parte do catecismo, que entra na parte sacramental, lá na frente, que vai tratar da questão de cada sacramento e vai tratar da Eucaristia. Aí a gente chega aí para tratar melhor sobre isso. Vamos para frente. Então, essa questão do cordeiro está ligada, portanto, à questão do servo sofredor, lá no Antigo Testamento, no capítulo 53, já na segunda parte do profeta Isaías, segunda parte do livro do profeta Isaías. Falando disso, a gente vai agora, confirmando a aula passada, dizer a vocês que Jesus abraça a morte livremente. Houve uma trama política? Houve. A gente já viu isso na aula passada. Mas a morte de Jesus na cruz é assumida livremente. Antes disso, eu queria saudar quem está conosco aqui no nosso YouTube. Dona Maria Brito, lá de Belo Jardim, um abraço a vocês, queridos. Neide Bezerra está com a gente. Meire Andrade, da cidade de São Domingos do Capim, no estado do Pará, está conosco. Ana Lúcia Vasconcelos, boa noite, Ana. Maria de Lourdes Santos, boa noite, padre. Estou assistindo e aprendendo muito, graças a Deus, obrigado. Obrigado, Dona Maria de Lourdes, com a gente também. Maria Vilela, Dona Severina Pereira estão conosco nesta aula, participando com a gente pelo YouTube ou pelo Facebook. As duas situações nos ajudam a passar para vocês os conteúdos. Bom, vamos seguindo. Eu terminei o primeiro ponto, vou para o segundo. São 8 pontos essa aula, alguns mais longos, outros mais curtos, mas vamos lembrar aqui. O segundo ponto, que Jesus abraça a morte por liberdade, livremente. Ele chega a dizer exatamente no Evangelho de São João, o segundo ponto é: Jesus abraça a morte livremente. A palavra-chave desse segundo ponto é liberdade. O primeiro ponto foi obediência. A gente vai deixar aí na nossa tela essa expressão liberdade. Por quê? Porque Jesus vai dizer: ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Então vamos só lembrar que a morte de Jesus é fruto de uma ação livre dele. Ele se viu chamado a se entregar ao Pai livremente. Ninguém forçou Jesus a morrer, ninguém fez Jesus morrer a pulso. Vou e me dou livremente. Podia ter dito não? Podia, mas não podia, porque a sua liberdade fez com que ele livremente pudesse dizer: Senhor, meu Pai, eu estou aqui e me entrego em tuas mãos o meu espírito por eles, que não sabem o que fazem. Essa é a segunda dimensão da morte de Jesus, que é a dimensão de morrer livremente. A terceira dimensão da morte de Jesus, aí a gente vai tratar da palavra memorial. Aquilo que eu já lhes disse, o que aconteceu na cruz, na sexta-feira, Jesus antecipou em sacramento na ceia. Então é um memorial que foi feito, e a partir disso a gente vai entendendo, e aí a Semana Santa vai entrar de modo muito bonito para isso, né? Para ajudar a gente a pensar bem sobre isso. O que aconteceu? Por que a gente chama de tríduo pascal a quinta, sexta, sábado, domingo? 4 dias é um tríduo? Não. Teoricamente, tríduo seria 3, não são 4. Mas a gente já começa o tríduo pascal na quinta-feira. Por quê? Porque para o judeu, escureceu o dia, já é dia seguinte. Então nós estamos tratando do memorial. O que é o memorial?
Exatamente Jesus, quando ele foi morrer na cruz da sexta, na quinta-feira, querendo deixar para nós um sinal permanente de sua paixão no meio de nós, se ofereceu em sacramento. Todas as vezes que vocês comerem deste pão, beberem deste vinho, vocês estão trazendo para cá, para o tempo de vocês, atualizando na história de vocês, vocês estão trazendo o meu sacrifício redentor. E a gente diz assim, na missa, todas as vezes que comemos este pão e bebemos este vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Então a missa não é uma repetição do Calvário, jamais será. A gente só repete aquilo que precisa fazer várias vezes. Não é uma repetição do Calvário, é uma atualização do que aconteceu na Sexta-feira Santa, dentro da história humana, onde o Senhor se faz presente no meio de nós. A Eucaristia, a gente vai ter a oportunidade de aprofundar isso mais tarde, na segunda parte do Catecismo, mas já antecipando isso, esta dimensão da ceia está ligada à questão do memorial. E para isso, eu quero sugerir a você, para a gente pegar aqui a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, vamos botar a citação aí, 1 Coríntios 11, 25, você pode pegar aí a carta de São Paulo aos Coríntios, deixa eu pegar aqui somente 1 Coríntios 11, 25, que é aquele versículo que São Paulo diz o seguinte, ele vai dizer assim, deixa eu pegar aqui na minha Bíblia, 11, 25, ele vai dizer o seguinte, do mesmo modo, depois da ceia, ele pegou também o cálice e disse, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que dele beberem, façam isto em memória de mim. Não é uma recordação apenas. Não é uma recordação. A gente não celebra a missa para se lembrar de Jesus. Até porque a gente pode lembrar de Jesus sem a missa. Não é uma questão de recordação, de saudosismo. Ah, que lindo que foi. Vamos fazer tudo de novo aqui que Jesus fez assim. Não. Não, de forma alguma. É muito mais profundo do que se imagina. Eu vou pegar aqui a dimensão da cruz, quando Santa Rosa de Lima dizia, fora da cruz não existe outra escada por onde a gente possa subir ao céu. Veja. Então a missa não é vamos aqui repetir o que ele fez. Seria um teatro, se fosse assim. Não é essa dimensão que a gente traz aqui. Então, Jesus traz essa dimensão da ceia, da cruz redentora antecipada em sacramento na ceia. Esse é o terceiro ponto. Vamos para o quarto ponto. Quando sai da ceia, vai para onde? Vai para o Getsemane. Jesus vai orar no Getsemane. E vai rezar no Getsemane, aqui o catecismo vai lembrar, eu estou no ponto 612, Jesus vai ao Getsemane e diz o catecismo, o cálice da nova aliança, que Jesus antecipou na ceia, oferecendo-se a si mesmo, o aceita em seguida das mãos do Pai em sua agonia no Getsemane, tornando-se obediente até a morte. Volta aqui a citação de Filipenses 2. Jesus obediente até a morte. Vai até o fim. Vai até o fim, livremente. É o passo número 4, que é a agonia do Getsemane. O catecismo vai dizer exatamente isto. A natureza humana de Jesus, como a nossa, está destinada à vida eterna. Porém, diferentemente da nossa, ela é totalmente isenta do pecado que é a causa da morte. Ela é, sobretudo, assumida pela pessoa divina do príncipe da vida do vivente. Ao aceitar em sua vontade humana que a vontade do Pai seja feita, Jesus aceita sua morte como redentora. Então, carregou nossos pecados em seu próprio corpo sobre o peso da cruz, vai dizer São Pedro na sua primeira carta. Qual é a diferença aí na história? É que Jesus não tem pecado, a gente tem. Se a gente não tivesse pecado, a morte da gente também podia ser redentora, mas não é o caso. Nós somos pecadores. Somente ele teve a morte redentora por não ter pecado. No Getsemane, ele expressa a agonia humana. Vamos lembrar que aquilo que a gente disse em aulas passadas, Jesus era tão humano quanto nós em São Paulo, menos no pecado. Sentiu dor? Sentiu dor. Sentiu angústia? Sentiu angústia. Aflição.
chorou diante de Lázaro, teve vários momentos iguais aos nossos. Somente o pecado diferenciava a gente dele. Que aí, na dimensão do catecismo, o pecado que leva à morte. E essa morte não é só morte física, é como um todo, o ser humano. O quinto ponto que a gente vai tratar, aí sim, é exatamente a questão da morte claríssima como sacrifício único e definitivo. Vai haver outra morte? Jesus vai, não. Levantou-se para nunca mais morrer. Sacrifício único e definitivo. Este mundo para fazer um outro sacrifício no lugar de Jesus. Impossível. É único e definitivo. E o sacrifício único e definitivo diz o catecismo, é único porque ele realiza e supera todos os sacrifícios que eram feitos antes. Matavam cabritos, bodes e animais de modo geral, sacrificando os animais pelos pecados do povo. No Antigo Testamento está cheio disso, também no Novo. O culto como era feito, a Páscoa como era feita. Matava-se os bichos e o sangue do cordeiro era oferecido pelos pecados do povo. Jesus, com seu sacrifício, de uma vez por todas, de modo único e definitivo, substituiu todos os sacrifícios humanos que pudessem ser feitos à face da terra. É muito profundo, é muito concreto e, ao mesmo tempo, muito envolvente o mistério da morte redentora de Jesus. O catecismo vai dizer assim, aqui no ponto 614, continua dizendo: é o Pai que entrega seu Filho para nos reconciliar consigo. É, ao mesmo tempo, oferenda do Filho de Deus feito homem, o qual, livremente e por amor, oferece sua vida a seu Pai pelo Espírito para reparar a nossa desobediência. Não se esqueça que a raiz do pecado é a desobediência. Não se esqueça daquilo que a gente disse em aulas passadas, que obedecer é dar ouvidos, audire, ou seja, ouvir, dar ouvidos. Obedecer não é cumprir ordens simplesmente. Biblicamente falando, é dar ouvidos àquilo que é dito para depois ser cumprido e vivenciado. Isso é tão importante que a gente não pode prescindir dessa ideia. Deixa eu ver, tem alguém aqui tentando interromper com a ligação, mas eu não vou atendê-la agora. Isso é tão importante que a gente não pode prescindir da ideia de que Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, ouviu, deu pleno ouvido ao seu Pai. A obediência. E a gente segue então. A obediência que veio, já falei, para substituir a questão do Antigo Testamento, da desobediência dos primeiros pais. Aí entramos diretamente na cruz. Preste atenção nisso aqui agora, porque nós vamos ligar a palavra cruz com a palavra consumação. Muita gente usa a cruz no peito e às vezes não leva adiante o que se diz, ou que crê. Existe uma música chamada Cruz no Peito, que diz assim: eu levo essa cruz no peito e sei que ela às vezes incomoda. Já levei até desaforo por levar essa cruz em mim. Eu levo essa cruz no peito e sei que às vezes ela ajuda. Muita gente se aproxima de mim para falar da própria cruz. Mas é gratidão por alguém que a levou. Eu a levo no peito como gratidão por alguém que a levou. Não adoro esta cruz, eu adoro a Jesus, diz a música. Mas eu levo essa cruz no peito e não me arrependo jamais. Sou grato ao Senhor Jesus, que morreu por mim numa cruz. Bonita essa canção, que vai lembrar o sentido da cruz redentora de Jesus. Santa Paula Francinetti vai lembrar a gente muito claramente isso, dizendo: olhem o crucifixo e aprendam, estudem, leiam e estudem as lições que o crucifixo dá.
É uma das imagens mais bonitas. Eu vou colocar aqui na frente de vocês, exatamente aqui na minha frente, depois eu tiro para cá. Mas, ó, eu vou deixar aí na frente para que você contemple um pouco a cruz. E você vai dizer, não, mas essa cruz é igual a que eu conheço. Claro, é igualzinha. Eu só queria que você atentasse para algumas realidades da cruz. Primeiro nós temos aí, não parece, mas nós temos um rei aí em cima, pregado. Não parece. Olhando para isso, às vezes tem um rei, isso é uma criatura que foi vencida, que mataram, penduraram numa cruz, não é, de rei não tem quase nada. Tem tudo. E tem até uma coroa, que não era de rei comum. Na época, as coroas de reis eram cravejadas de muita coisa, de muita pedra. Tem uma coroa de espinhos aí. Mas tem dois gestos aqui na cruz que são muito curiosos. Três, eu vou destacar três gestos aqui na cruz. Toda vez que a gente contempla o crucifixo, a gente contempla com três gestos. O primeiro são os braços abertos. Braços abertos não é só para pregar na cruz, de forma alguma. Não só para pregar na cruz. Braços abertos para abraçar a humanidade pecadora e dizer, morri por vocês. Esses braços estão abertos para dizer, é o abraço de Jesus a toda a humanidade pecadora. Para dizer, é por vocês que eu estou morrendo. Essa é a primeira imagem do crucifixo que a gente pode contemplar. Quando você for rezar dentro do crucifixo, procure identificar nesses braços abertos este abraço de Jesus pela humanidade. Primeira coisa. A segunda coisa que a gente pode contemplar é a cabeça baixa. E a cabeça baixa aqui pode parecer não, porque ele morreu, naturalmente ia baixar a sua cabeça. Não só por isso. Há um simbolismo místico nessa posição. Ele, ao abraçar a humanidade, ele contempla a humanidade a qual ele abraçou. Olha para baixo para dizer, eu morro por vocês. Eu não gostaria de morrer por vocês sem contemplar vocês, sem olhar para vocês, sem ter o olhar voltado para vocês. Mesmo morto, eu ainda olho para vocês. É muito profunda a lição do crucifixo. Daí que a gente vai lembrar o terceiro e último ponto. E agora eu vou trazer para cá o crucifixo, porque eu vou tratar de uma questão também litúrgica. O terceiro gesto aqui bonito, o momento bonito, é o coração aberto saindo água e sangue, ou sangue e água, como queira na ordem. Aqui se diz com toda clareza que nasceu daqui a igreja. Muita gente diz, não, a igreja nasceu em Pentecostes. A igreja foi confirmada em Pentecostes pelo Espírito Santo. Mas aqui, do seu peito aberto, saiu sangue, sacramento da Eucaristia, água, sacramento do batismo. A gente até reza, ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia, eu confio em vós. Então, do peito de Jesus surgiram os dois sinais da igreja. O batismo na água e a Eucaristia no sangue. Lá em Pentecostes, então, essa igreja foi confirmada com a vinda do Espírito Santo. Deixa eu mandar um abraço aqui para Jorge Araújo, lá em Itaquaquecetuba, tem que dizer devagar que o nome é grande. Lá em São Paulo está conosco, né, participando de nossas aulas hoje. Dona Rosa Conserva, quem mais está conosco aqui? Lucivânia, Ivete, Ana Lúcia, já falamos, e outros. Bom, aqui estamos conosco, todo o pessoal está estudando com a gente aqui. Eu agora vou me encaminhando ao penúltimo, ao último ponto deste nosso estudo, quando a gente falou da cruz como consumação deste sacrifício de Jesus. São Bento, a oração de São Bento, uma parte da oração de São Bento, vai dizer exatamente isso. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Interessante, seja Jesus, a cruz sagrada. Então, há muitos escritos, há muita coisa bonita sobre a cruz de Jesus. E bonito de ver com Santa Rosa de Lima quando diz, fora da cruz não existe outra escada por onde subir ao céu.
Você sabe que no tempo de Jesus, a cruz era o pior castigo que um criminoso podia ter? Era o pior castigo. Era o castigo dado aos piores criminosos da época. E Jesus foi levado a uma cruz por nossos pecados, pagando como o pior dos piores. Nesse ponto último, nós trabalhamos então aqui o Catecismo do ponto 618, quando fala da nossa participação neste sacrifício da cruz. Onde é que a gente entra nessa história? Onde é que a gente chega aí? O Catecismo vai lembrar a gente que não foi, para não dizer que foi um evento lá em Jerusalém, há mais de 2000 anos, está lá, aconteceu, Jesus morreu na cruz. Tá. A gente não tem nada a ver com isso, vai dizer o Catecismo. A cruz é o único sacrifício de Cristo. No entanto, pelo fato de que, em sua pessoa divina encarnada, de certo modo, uniu a si mesmo todas as pessoas, ele oferece a todos, do modo como Deus conhece, a possibilidade de serem associados ao seu mistério pascal. Chama seus discípulos a tomar a cruz e seguir o seu passo. Aí a gente entra com uma questão muito séria, que é a questão ligada ao assumir a cruz. Tendência nossa, em muitas religiões hoje, é querer fazer uma religião mamão com açúcar. Sabe o que é mamão com açúcar? Aquela coisa bem docinha, que religião tranquila, sem cruz, tira a cruz. Pronto, religião desse jeito. Escute bem o que eu vou dizer a você. Religião desse jeito, igreja desse jeito, é igreja falsa. É puro charlatanismo. Não existe Jesus sem cruz. Não existe igreja cristã que faça uma pregação dizendo ao povo que venha para cá que aqui você não sofre nada. Que venha para cá que aqui todos os seus problemas são resolvidos. Casa, terreno, carro, o que seja. Todos os seus problemas financeiros, emprego, bem-estar, tudo vai ser resolvido. Não tem nenhuma dificuldade. Isso não é religião. Isso não é cristianismo. Isso é charlatanismo. Isso aí é aproveitar da boa vontade do povo para isso. Aí entram outras dimensões ligadas à cruz. Veja bem, preste atenção. Eu lembro aqui de um canto da igreja, do ofertório, que diz assim: quem me seguir terá que sofrer, tomar a cruz e ser pregado. A cruz sem ti, Senhor, quem vai suportar? Porém contigo não é nada. Veja, a profundidade desse canto de ofertório da missa, ele vai trazer essa dimensão de que a cruz nos acompanha. Não existe religião cristã sem cruz. Mas lembra, cruz rima com Jesus, que rima com luz. Três coisas bem ligadas uma à outra. A gente não passa pela cruz sem pensar que vai chegar na luz. Se a gente ficar só aqui, essa religião, ela é opressora. Ela vai castigar sempre as pessoas. E vai falar sempre de sofrimento, 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 sofrimento. A gente sabe que passa pela cruz, onde ficou Jesus, que é a nossa luz. Essa é a grande mensagem, é o grande conteúdo cristão. Esse é o grande conteúdo cristão que leva a gente a enfrentar a cruz, sabendo que amanhã brilha uma nova luz. Vamos lembrar Dom Helder Câmara? Dom Helder Câmara vai lembrar uma coisa bonita. Dom Helder dizia tantas coisas bonitas, mas uma delas que a gente vai lembrar muito bem é aquela frase que ele sempre dizia: olha, por mais escura que seja a noite, o céu está escuro, não tem uma estrela, não tem nada. A gente tem certeza de uma coisa: amanhã vai estar claro. Pode ser escura como for a noite, amanhã clareia.
Aquilo que o Tiago de Mello vai dizer dos seus poemas tão bonitos. Faz escuro, mas eu canto, porque o amanhã vai chegar. Pode ser escuro como for, pode não ter uma estrela, uma lua, nada. Eu tenho certeza. 4, 5 da manhã, 6, clareia. E por isso que Jesus é chamado de sol nascente que nos veio visitar. Lá no canto de Simeão, né? Quando ele canta o Nunc Dimittis, que é o canto de Simeão, ele vai cantar exatamente dizendo, ele é o sol nascente que nos veio visitar. Luz do alto que vem de Deus para clarear a nossa história. Então ninguém vai ficar na cruz sofrendo, apegado aqui, não, porque daqui, aquilo que a igreja protestante canta, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Temor não há. Ele vive, estando vivo, há de nos dar também a vida. Isso é a proposta cristã da Igreja Católica também, no seu catecismo, trabalhando essa ideia da dimensão da cruz e da morte. Com isso, a gente encerra esse parágrafo, esse artigo 2º do Credo, que a gente começou do número 595 e foi até o número 618. Na próxima aula nossa, a aula do número 24, nós vamos trabalhar, aí vem um tema curioso, viu? Vem um tema curioso que é Jesus foi sepultado. Aí vem os túmulos, cemitérios, mansão dos mortos, desceu a mansão dos mortos, ressurreição, como é que fica? Isso é tema para nossas próximas aulas, viu? É tema para nossos próximos encontros. Deixa eu terminar aqui, fazendo ainda algumas observações, alguns lembretes a vocês, da seguinte forma. No mês de dezembro, nós vamos ter algumas alterações de datas de nossas aulas. Deixa eu pegar aqui, ó. Me dê aqui a agenda de dezembro, por favor. Nossa, porque a reitoria em dezembro tem muita coisa para fazer e aí compromete algumas datas. A próxima aula nossa seria segunda-feira, dia 7, não é isto? Mas não vai ter. Por quê? Porque o padre tem um compromisso com a cidade de Alagoinha, que está celebrando a festa de sua padroeira, e o padre Evânio me convidou para a última noite da festa lá, e nós vamos estar juntos lá com a comunidade de Nossa Senhora da Conceição. Voltaremos sim com a nossa aula dia 9, na quarta-feira, de hoje a 8. E teremos assim, algumas semanas, depois vamos entrar num pequeno recesso em dezembro, porque nós vamos entrar com a novena de Natal, do dia 10 em diante, até o dia 20, a gente vai fazer a novena de Natal. Então a aula mesmo, eu vou logo dizer a vocês, nós teremos só mais 3 aulas este mês. A aula do dia 9, a aula do dia 28 de dezembro e a aula do dia 30, já no apagar das luzes do ano 2020. São 3 aulas que a gente tem ainda para este ano. As demais segundas-feiras a gente tem várias coisas, segundas e quartas tem várias coisas que são feitas aqui na reitoria e a gente vai adaptando, ajustando os horários ao que a reitoria nos pede. Deixa eu só falar para vocês a última coisa, onde é que está o livrinho da novena de Natal, está por aqui, para a gente poder falar para vocês que a nossa novena de Natal aqui vai começar no dia 10, não é? Na quinta-feira. É quinta-feira? Dia 10? Acho que é quinta-feira. Vai começar no dia 10 da quinta-feira. De tal maneira que no dia 10 a gente abre com a missa e a novena. Uma celebração de abertura. Depois segue as 9 noites. Cada noite a gente vai celebrar com um movimento, uma pastoral diferente aqui na nossa reitoria. E essa celebração é transmitida pelos nossos canais para você que está em casa acompanhar. Para você que não tem o livro nosso, por exemplo, pessoal que é de São Paulo ou de outros lugares que por acaso não são de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte ou Alagoas, a gente vai colocar no nosso Facebook Reitoria Missa um print de cada novena, para o pessoal acompanhar em casa com o texto. É bom que você tenha o texto para ir acompanhando com a gente, rezando com a gente. Vamos fazer esse trato bonito, nós da Escola de Formação, com vocês da escola que acompanha a gente dos canais. Então, ó, esse livro aqui, ele só está disponível em Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte ou Alagoas, porque foi um livro feito para CNBB Regional Nordeste 2. Você tem a imagem dele aí, Gabriel? Tem desse livro? Pode colocar para nós aí, com a capa do livro, essa página, os nossos encontros
né? Um a um, para que você possa ir acompanhando a nossa novena de Natal com esse capa do livro aí. Eu acho que você não tem, se de fora não tem. Se não é dos estados regional, não terá certamente. Mas não se preocupe, a gente vai ter na tela os textos que vamos acompanhando, fazendo isso noite a noite, para a gente viver do dia 10, a abertura, depois o dia 11 com o apostolado da oração, o dia 14 com a Legião de Maria, o dia 15 com a catequese infantil, o dia 16 com a Mãe Rainha e Jesus Misericordioso, o dia 17 com os homens do texto e vicentinos, o dia 18 com a liturgia, os cantores, músicos, leitores, o dia 19, que é o 7º dia da novena, a catequese infantil e juvenil e adulta, e ao 8º dia, dia 21, com o conselho paroquial e famílias convidadas, e no dia 22 a gente encerra a novena de Natal na terça-feira. Lembrando que com isso a confissão comunitária ficou para o dia 23, o dia seguinte. A gente fez uma pequena alteração de agenda, mas vamos lembrando para você daqui para lá, dia 23, não mais 22, mas 23, a gente vai ter a confissão comunitária aqui na comunidade. Bom, eu quero abraçar por fim, já fechando nossas aulas, a dona Elma Macedo com a gente, Teinha, que chegou atrasada, Teinha, olha a hora, Teinha, está chegando atrasada a aula, Teinha aqui em São Cristóvão, a Alessandra Ferreira no São Miguel, dona Elma já está conosco, enfim, a você que esteve com a gente nesta noite, muito obrigado por estar conosco nessas aulas, sempre, a cada segunda e quarta-feira. Repito que a gente vai se encontrar somente de hoje a 8 para esta aula, para a aula número 23, seguindo o estudo do Catecismo da Igreja Católica. No final, quero então trazer a bênção de Deus para você, por intercessão de São Miguel Arcanjo, nosso padroeiro, que venha a bênção de Deus sobre a sua casa, sua família, seus trabalhos e seus propósitos. O Senhor te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos e até o nosso próximo encontro. Fique com Deus.
Dezembro chegou e com ele o mês de recadastramento do dízimo em nossa comunidade. Mas você sabe o que é o dízimo? O dízimo é uma experiência de fé, de amor, de gratidão e participação na vida de sua comunidade. Todo dizimista sabe da importância de fazer parte dessa linda tarefa na vida de sua igreja. Do dia 1º ao dia 31 deste mês, estaremos de plantão para o recadastramento dos antigos dizimistas e a inscrição dos novatos. Procure o plantão da Pastoral do Dízimo antes e depois das celebrações em nossa reitoria. Dízimo, gratidão, partilha e compromisso. Participe você também. Vem ser dizimista na comunidade, caminho seguro de verdadeira fraternidade.